Estamos mais uma vez iniciando a nossa palestra na Fraternidade, hoje com o nosso companheiro Miguel Formiga, que veio trazer o seu conhecimento para auxiliar no nosso aprimoramento. O Miguel está lançando um livro, Euríclides, de poeta a médium, aí Formiga, que é o Euríclides Formiga, e ele vai contar também da história, um pouquinho, rapidamente, né, do livro anterior, Antologia Euríclides Formiga. Na verdade, a palestra é a resistência e a transformação. Bom, Miguel, fique à vontade. Obrigado. Antes de falar de livro, primeiro quero agradecer muito a Deus por mais um dia que nós vivemos, aprendemos, sorrimos. Agradecer aos benfeitores espirituais desta casa que nos recebem e a todos vocês, encarnados e desencarnados, que comparecem num dia como esse, em que muitas vezes nos sentiríamos mais gostosos, assim, mais aconchegantes no sofá de casa, não é? Mas, como disse o Coelho, buscamos o aprimoramento, buscamos o conhecimento. Então já posso dizer que a nossa balada é outra, né? Ao som de uma música mais calma, enquanto muitos estão buscando a balada da noite, nós buscamos a nossa, um pouco diferente, mas que preenche o coração, não é isso? E por falar em música, antes de nós adentrarmos o tema, primeiro que eu me sinto muito em casa. Isso aqui não é uma palestra formal, daquelas em que o orador chega, fica estático. Gostaria muito de sair andando, mas como está acontecendo a filmagem, então a gente se comporta um pouco mais, né? Mas a liberdade que nós temos de conversar com os amigos e de não é trazer conhecimento como um professor, ao contrário, mas de trazer algumas experiências e a gente junto vá refletindo aí. Nesse monólogo, infelizmente, gostaríamos de conversar com todos, mas o tempo não nos permite, né? Mas, enfim, uma coisa eu gostaria de fazer com vocês, a participação de vocês. Eu conto sempre, em algumas palestras, eu tenho um filho chamado Guilherme, de 12 anos, e Marina, de 14. Quando eles eram pequenos, e bem pequenos, Marina tinha aí 1 ano e pouco, Guilherme, aliás, um pouco mais, 2 anos e meio. Isso começou até com ela, antes do Guilherme nascer. Mas depois a gente intensificou. Como eu gosto muito de música, e sabemos todos o quanto a música é importante para a vida, pensei em determinado momento lá e criei um mantra. A importância dos mantras nós conhecemos, não é? E eu pensei num mantra que meus filhos pudessem desde cedo entender e cantar comigo. E qual a intenção desse mantra? É que eles prestassem muito bem atenção nas palavras, embora seja um mantra muito longo, vocês vão ver, que eles pudessem prestar atenção na força dessas palavras. E se eles conseguissem decorar, claro, que cada vez que eles cantassem esse mantra, estariam não só lembrando as palavras, mas imantando todo o corpo espiritual e físico dessa energia maravilhosa dessas palavras. Porque, muito embora as adversidades da vida sejam tantas, nós não podemos esquecer do que diz esse mantra. Eu vou dizer uma vez para vocês, depois vou contar até 3. 1, 2, 3 e já. E vocês vão falar comigo muito alto. Vocês combinam? Tá certo? Combinado? É simples, mas alto. Porque eu não vou fazer também como outros palestrantes que falam assim, não escutei. Não, é uma vez só. Tá legal? Põe para fora, vocês vão ver que bacana. Mas o mantra é simples. São 3 palavras. Eu sou feliz. E quando eu dizia isso, 1, 2, 3 e já, meus filhos gritam isso comigo. Eu sou feliz. Bem alto, né? Então combinamos que a qualquer momento que eu dissesse 1, 2, 3 e já, eles gritariam comigo. E aí que isso foi criado e ficou. E de repente, quando começaram a me telefonar, sempre aquela musiquinha, né? Que diz o dito popular, nada contra, mas é uma brincadeira. Tem um pobre ligando para mim, tudo a cobrar, né? Que filho na escola liga a cobrar. E aí tocava o celular, quando eu via que era cobrar, eu falava, bom, é um deles. E eu dizia, 1, 2, 3 e já, eles gritavam. Aí um dia eu fiz isso com a Marina, 1, 2, 3 e já. Ela falou, pai, eu vou pagar maior mico, tem um monte de gente na fila do orelhão, eu não vou gritar agora. Eu falei, agora você grita. Porque é aí que eu quero que as pessoas percebam. Tá bom, pai, e gritou, né? O pessoal todo começou a rir.
e gritou junto. Vamos fazer 1, 2, 3 e já! Eu sou feliz! É isso aí. Ô Gabriel, você também vale por 10, né? Uma voz maravilhosa. Parece que tem gente mais feliz aqui, né? Você falando junto. É isso aí. A gente descontrai. É isso. Obrigado, viu? Essa parceria linda, parceria com os espíritos que gritaram juntos conosco também. Porque diz o Coelho aqui, ô Miguel, vai falar para tão poucos, enquanto no Perseverança são 5.000, eu digo, você não sabe quantos tem aqui, né? A gente nunca está sozinho, e não é quantidade que vale, o que importa mesmo é aquilo que a gente consegue transmitir. Às vezes fala-se para milhares e a mensagem, a gente não tem a felicidade de trazer uma boa mensagem, nem sempre. Mas a inspiração aqui é grande nessa casa, cujo nome traz tanta, não digo nem só lembrança, mas tanto compromisso para vocês, né? E para nós que aqui chegamos. A casa com esse nome, são 3 nomes, né? Fraternidade, que é o primeiro, que foi muito bem dado. Francisco, nós temos aí representado nesse nome tantos, que não só o de Assis, mas temos o daqui também nosso, que deixou esse legado maravilhoso na continuidade de Kardec, e é o Francisco Amor Xavier, né? Um apóstolo do amor mesmo, e Francisco de Assis, que nos deixou esse exemplo de renúncia indiscutível, inexplicável, e na nossa lembrança eterno, no coração. E uma coincidência, viu, Coelho, muito grande, porque Francisco de Assis sempre foi de meu pai, Euríclides Formiga, esse poeta e médium. Esse livro, Euríclides Formiga, de poeta a médium. Por que de poeta a médium? Nós vamos falar, porque ele era um poeta simples, nasceu na Paraíba, no interior da Paraíba, nunca ouviu a palavra mediunidade, não sabia o que era isso, teve uma projeção muito grande com a sua intelectualidade, com a sua memória, da qual vou falar. Mas quando tomou conhecimento de alguns fenômenos espíritas, e não foram poucos, ele fugiu muito, não queria saber, refutava, negava toda e qualquer manifestação espírita, ou espiritista, ou mediúnica, mas até o dia que não teve como negar, num encontro com o Francisco Cândido Xavier, nós vamos contar. Mas antes de falar disso, dando continuidade aqui ao pensamento que nos trouxe aqui, essa semana, Coelho, eu ouvi uma pessoa dizer para uma criança assim, vai lavar a mão, menino, que sua mão está cheia de micróbio. Isso me fez lembrar uma história que me contou Dr. Cícero Viana, que era um grande bucomaxilo da USP, um dentista que construía faces maravilhosamente bem, na época que não tinha tanto recurso nem tecnologia. Tinha que ser um artista mesmo, ele era. E trabalhava com um microbiologista, um outro doutor, na USP também. E esse microbiologista, um dia, a secretária do lar dele lá disse para o filho a mesma coisa, para o filho dele, menino, vai lavar a mão que seu pai está esperando você para almoçar e sua mão está cheia de micróbio. Ele, como microbiologista, como um doutor do assunto, vira para Maria e diz, Maria, o que é micróbio? Você pode me explicar? Ela sabia que ele entendia do assunto, e agora para responder para um doutor? Naquela simplicidade ela disse, doutor, micróbio é um bichinho tão pequeno, mas tão pequeno, que só faz um montão desse tamanho e não vê nada. Explicou. Foi a melhor definição de micróbio que ela podia dar para ele. E essa semana eu ouvi a mesma coisa e me recordei. E aí isso me trouxe uma reflexão muito interessante. Que quando nós buscamos lavar as mãos, claro, para limpar as mãos de qualquer micróbio, sujeira, bactéria, que seja, para irmos nos alimentar, nesse momento, se nós pudéssemos ou soubéssemos lavar também o coração, seria maravilhoso. Porque nos preocupamos muito com os micróbios do físico e esquecemos às vezes dos micróbios do coração. Aquilo que contamina o coração cada vez mais e que dissemina em todo o organismo um mal-estar muito grande.
embora você não perceba, muitas vezes, o mal que está sentindo no físico é decorrência de um pensamento que o coração traz, de uma mágoa muito bem guardada, alimentada por outros sentimentos durante anos, e aquilo vai corroendo, como se fosse um câncer, né? E corrói tanto que vira um câncer. É provado aí por alguns especialistas que alguns estados, alguns inícios de câncer aconteceram pela ação do pensamento da mágoa. Muito bem. E nós ainda, claro que nós não queremos viver magoados. Falar é muito fácil. Deixa isso para lá, esquece essa tristeza, tira essa mágoa do coração. É muito fácil falar. Mas quem sente algo do gênero sabe o quanto é difícil passar por cima de algumas coisas para esquecer completamente, para neutralizar aquele sentimento que por muito tempo carregamos, muitas vezes. Mas aprendemos que só vai passar a dor quando nós soubermos lavar também o coração. E Dr. Sérgio Felipe, muito sabiamente, nos diz que as mãos, elas surgem 21 dias depois da fecundação. Que interessante. 21 dias depois da fecundação e de um tecido que é o mesmo do coração. Ou seja, as mãos, elas nascem do coração, do mesmo tecido. Como Deus é magnânimo, como é maravilhoso, porque o que isso nos diz? Que as mãos que vão realizar, elas são extensão do coração. Então, tudo aquilo que nós realizamos na vida está ligado ao que pensamos, ao que guardamos no coração. Por isso que comento com os meus filhos também, faça na vida o que gosta, muito. Nem todos conseguem fazer o que gostam, mas vão ter de gostar do que fazem. Quem não faz o que gosta, tem que gostar do que faz, senão vai viver muito mal. Agora, quem consegue, desde cedo, pensar, refletir, descobrir o seu talento e acreditar no seu potencial e fazer aquilo que gosta, vai contrariar muitos que dizem o seguinte: não faz isso porque não dá dinheiro. Isso aqui não dá dinheiro, aquilo não dá dinheiro, o mercado não está bom para isso ou para aquilo. Acho engraçado quando eu ouço isso, porque como palestrante, que é a profissão que eu escolhi, apesar de engenheiro agrônomo, ainda atuo na área, mas o que eu gosto é de falar. Então, defini há algum tempo, eu vou falar, vender minhas palestras, vender meus treinamentos, e se eu amealhei alguma coisa na vida que serve para alguém, eu vou tentar vender isso. E hoje eu vivo de palestras, graças a Deus, e vivo do que gosto, e faço com muito amor. Mas as pessoas dizem assim, isso não dá dinheiro. E me diziam, vai ser muito difícil, olha, é difícil, viu? Alguns ganham bem, mas são poucos, são 5 ou 6, o resto sofre. Quer dizer, eu vou sofrer feliz, porque eu vou fazer o que eu gosto. Muito bem. Aí vai uma informação apenas, que foge até a nossa compreensão. Mas o maior palestrante do mundo, considerado no ano passado, o melhor do mundo, ou há 2 anos, não me lembro agora, considerado um dos maiores palestrantes, em Nova York, recebeu o prêmio de maior palestrante do mundo, é um gari do Rio de Janeiro, David, que faz palestras no mundo inteiro, só fala português, não fala outras línguas não, e ele tem um carisma maravilhoso, você que está fazendo assim com a cabeça, né, deve ter conhecido, ouvido falar dele, maravilhoso, um sorriso lindo de morrer, onde vai contagia as pessoas, e traz uma experiência de vida maravilhosa. Agora não dá dinheiro, viu gente? Ele ganha pouco, uns 400 mil reais por mês mais ou menos, eu não sei como é que ele vive com isso, mas enfim, a gente dá um desconto, porque hoje ele não frequentou bancos de escola, que nós reputamos como indispensável que se frequente, claro. Você não vai sair daqui pensando, eu vou ser então palestrante para ganhar 500 mil reais por mês, não vou mais para a escola. Descubra o seu talento, mas a grande luta nossa é dizer para a pessoa procurar aquilo que gosta de fazer. E dedique-se com muito amor, porque ele não pensava em ganhar milhares de reais, ele pensava em fazer o que gostava. E como gari, que foi o que ele pôde realizar, sorria, cantava, brincava e atraiu pessoas. E a espiritualidade faz daquilo, faz
abre os caminhos para que ele possa expressar a arte que ele tem, a alegria, o conhecimento, e canaliza para ele o que é de merecimento. Então, dinheiro vai ter não só quem pensa forte, aquela coisa do pensamento, não é só isso, é merecimento espiritual diante do que se vai fazer com aquilo, com essa energia que é o dinheiro. Mas Eduardo Galeano, grande escritor, disse uma coisa muito interessante num dos seus livros de contos, e é um conto, acho que o mais pequeno que eu já vi, o menor conto que eu já vi. Uma frase, algumas frases assim, em que ele diz o seguinte, ele diz, Diego tinha 10 anos e queria conhecer o mar, pediu ao seu pai. O pai o levou ao mar, a uma montanha para ver o mar, dali de cima. A montanha era muito alta, eles se cansaram, e Diego dizia, já chegou, pai? Aquela frase de criança. Não, ainda não, e ele se cansou. Quando chegou no alto da montanha, que pôde ver o mar, a expressão de Diego foi, me ajuda a olhar. Isso significa, para mim, uma metáfora maravilhosa do que é a doutrina espírita na nossa vida. É tão magnífico conhecer a verdade espiritual, é tão incrível descortinar um horizonte diferente, nós que nascemos no catolicismo ou em outras religiões, mas que conhecemos o espiritismo agora, porque é uma doutrina nova de menos de 200 anos, ou seja, nesta encarnação, nós estamos diante de um espiritismo sendo divulgado com liberdade, praticado com liberdade, e nós podemos estudar essa doutrina que nos consola, como o Consolador que nos esclarece dúvidas espirituais, a nossa vida, por que estamos aqui, diante de um Gabriel posso falar com liberdade, um homem que reflete aqui, amigo nosso, presente, que reflete um dos grandes ensinamentos que eu tive a oportunidade de ter com um poeta chamado Cego Aderaldo, que através da mediunidade de meu pai, do Formiga, Cego Aderaldo um dia escreveu assim, quem nasceu cego da vista e dela não se lucrou, não sente tanto ser cego como quem viu e cegou. Um exemplo vivo está aqui. E aí quem diz assim, puxa, mas o que passa um homem que tinha visão e hoje não tem? A luz ele tem, porque a luz da visão física não é tudo. O resgate espiritual, diante desta doutrina que mostra a um Gabriel ou a qualquer um que tenha hoje uma deficiência visual, mas que faz com que reflita e pense e acredite, não sei por que estou passando por isso, mas sei que através disto vou ver a Deus, vou ver a luminosidade no plano espiritual, vou resgatar, vou cumprir uma missão com muita alegria, e quem não tem a visão tem a voz, né, Gabriel? Graças a Deus, é isso. É isso. E esse exemplo, nessa voz firme, maravilhosa, de quem passa pela dor, e já deixa de ser dor, porque a partir do instante em que nós superamos uma dificuldade e agradecemos, já estamos vencendo, já estamos passando da fase da reclamação e estamos na fase do agradecimento. Isso é maravilhoso. Quem dera pudéssemos nós compreender as pequenas dores que temos inspirados na dele, que hoje é uma lição tão maravilhosa. E o que nos mostra isso? É a doutrina espírita que explica claramente essa visão que teve Diego de olhar para o mar e dizer, me ajuda a olhar, como se precisasse de ajuda para olhar. Mas a doutrina é isso. A gente chega, começa a conhecer o espiritismo e diz para alguém, me ajuda a olhar essa beleza, essa riqueza que eu tenho para aprender aqui. Pois é assim mesmo. E aí nós vamos aprendendo com a vida, aprendendo a lavar o coração das mágoas que trazemos, das tristezas, das reminiscências que não nos fazem bem, enfim. Mas essa atitude de lavar as mãos, ela está no Evangelho, capítulo 8, vocês sabem disso. Quando ali o título, bem-aventurados os que têm puro o coração. E quando Jesus, as criancinhas chegando perto dele, os discípulos a afastavam para não incomodá-lo, e ele disse o que, gente?
deixai vir a minhas criancinhas. Numa das lições mais lindas, que queria dizer o quê? A criança não era a criança física só que ele queria se referir, porque ali a idade do espírito ninguém sabe. Mas a criança física que se aproximava de Jesus era a representação do quê? Da inocência, da espontaneidade, da alegria, da pureza que nós não temos. Por isso, no meio desse capítulo, vem a lição pureza das mãos não lavadas. Quando os escribas, os fariseus, chegaram e disseram para Jesus que os discípulos não tinham lavado as mãos, que a atitude era errônea, e tinham que lavar as mãos, e Jesus os repeliu dizendo: e vocês fazem certo tudo? Quem são vocês para dizer das mãos não lavadas desses outros, né? Se vocês também não lavam a maldade, a hipocrisia, a maledicência e tantos outros males, então é aquilo que o homem põe pela boca que vai enlameá-lo, diz no Evangelho? Não, e sim aquilo que sai da boca do homem. E a criança, então, nesse momento, para Jesus, ela era e é a representação da pureza. Essa pureza que nós temos até, eu vou dizer, muitas vezes vergonha de buscar. Porque parece que nesse mundo de batalha pelo dinheiro, pela vida, pela posição, pelo status, e eu quero dizer que a busca do dinheiro é importantíssima, não estou aqui querendo dizer que nós não devemos dar bola para isso. Pelo contrário, não fosse o recurso energético da moeda, nós não estaríamos aqui com essa construção toda. Mas quero dizer, apenas pensar nas conquistas materiais, será que esse é o caminho? Jamais. Hoje nós sabemos que as conquistas não são essas, que a verdadeira conquista do espírito é a si mesmo. Quando eu tinha 9 anos de idade, vendo uma televisão, aliás, meu pai estava assistindo o homem pisando na lua, aquela cena maravilhosa do Armstrong, e me acordou dizendo: filho, você tem que ver isso. Eu deitado, abri os olhos, vi aquela TV em branco e preto, GE antiga, a cena até hoje na minha mente, ele me cutucando: filho, veja. E eu disse: pai, não quero ver não. Ele falou assim: mas você tem que ver, o homem está pisando na lua. Eu disse: mais tarde eu vou lá. E fechei os olhos. E ele disse: mais tarde eu vou lá. E diz, meu pai nessa época ficou pensando, aliás, pensou muito profundamente sobre essa minha frase. Olha que importante que eu tive, né? Essa frase, dizer: mais tarde eu vou lá. E ele disse: o homem está preocupado em conquistar um subúrbio da terra, que é a lua, pisando ali, como se fosse o conquistador do universo, e esqueceu de fazer a maior viagem, a mais importante viagem, que é a viagem do interior de si mesmo. Conhecer a si mesmo, percorrer o seu próprio coração, as suas terras internas, e descobrir nelas o que deve ser refeito, melhorado, proliferado, semeado no seu próprio coração. Essa é a viagem principal, a viagem do interior, né? E esse poeta, que é o Formiga, Euríclides Formiga, que eu disse aqui, que tanto fugiu do espiritismo, porque eu vou fazer só um preâmbulo para vocês. Com 16 anos perdeu o pai e veio da Paraíba para o sul. Como diz ele, tudo que está lá em cima desce para o sul, né? Dizia Belchior. Muito bem, chegou no sul, era aquele que ninguém conhecia e ele também não conhecia, alguém que pudesse abrir caminhos. E a única forma de abrir caminho era com o seu próprio talento, como eu disse aqui no início. Fazia o que gostava, que era falar. A poesia desde cedo, a musicalidade nos versos, a capacidade de guardar aquilo que os repentistas faziam. Um repentista uma vez disse assim, aliás, um consultor, um repórter disse assim para o repentista: me dê uma demonstração da velocidade mental de um repentista. Falou para um deles: me mostre o que é, como é que é ser rápido na mente. E aí ele fez as duas coisas, ele foi rápido na mente e mostrou a rapidez do mundo, quando ele disse assim, esse repentista disse assim: armava-se uma chuva no nascente, eu me encontrava um tanto atrapalhado, mas peguei de uma foice e de um machado e corri para o mato de repente. Cortei toda a madeira competente e fazer uma casa destinei. Depressa meu barraco levantei, puxei massa, caiei, botei ladrilho,
E de moça, casei, nasceu meu filho, quando a chuva chegou, não me molhei. Esse foi rápido. Ninguém foi mais rápido que ele. Da chuva não nascente, já casou, teve o filho e não se molhou, né? Isso só é possível no Nordeste, que a chuva demora, porque aqui não dá. Muito bem. Essa destreza mental de um cantador tinha o Formiga, que falava mais facilmente em versos do que em prosa. E ele começou a ganhar a vida assim, no Rio de Janeiro. E um dia, fazendo um recital num lugar nobre do Rio de Janeiro, ele acabou o recital e foi deitar-se numa praça. O terno era emprestado, claro, e ele não tinha onde dormir, encostou num banco de praça e dormiu, depois daquelas homenagens todas, né? Aí passa um senhor que o cutuca e fala: o senhor está passando bem? Ele disse: estou. Mas espera aí, o senhor não é o poeta Euríclides Formiga, que acabou de fazer um recital ali para tantas pessoas? Ele falou: sou. Mas está passando mal deitando aqui? Ele não tinha o que falar, não podia mentir. Ele falou: não, eu não tenho onde dormir, vou dormir aqui. E esse homem falou: não, você não vai dormir aqui, você vai para minha casa, fique lá alguns dias. Este homem era Catulo da Paixão Cearense, grande compositor, poeta, que pegou na mão de meu pai e levou para a casa dele para ficar uns dias. Ele falou uns dias, ficou 1 ano e meio, mas tudo bem, né? Um pouco de abuso, mas o poeta foi ficando. Por quê? Foi encantando com seus versos, e as pessoas chegavam, e os escritores mais velhos se encantavam com aquela poesia, e com uma particularidade, Coelho, que era o seguinte: ele não sabia o porquê, nós vamos falar isso espiritualmente daqui a pouco, aliás, explicar espiritualmente, mas ele tinha uma memória prodigiosa, muito, assim, além do normal. Por exemplo, ele ouvia uma palestra, como ouviu, aí ele já era repórter, né, nós vamos chegar lá, mas como repórter jornalista das Folhas de São Paulo, ele ouviu, aliás, uma palestra na época de Café Filho, presidente do Brasil, vice-presidente, desculpa, ele era vice-presidente nessa época, e fez um discurso de quase 40 minutos, e o Formiga, muito irreverente, como sempre, levantou-se, porque o recital era do Formiga, o vice-presidente era convidado, mas ele ia fazer o recital, virou para a autoridade que era, e disse: olha, o senhor falou tão bem, mas que pena que foi decorado, o senhor não precisava decorar esse discurso. Ele disse: imagina, não decorei. E o Formiga disse: não, decorou porque eu vi esse discurso aí nos papéis com alguém que trouxe, e eu bati o olho nele, inclusive também decorei. Quer ver, o senhor falou assim, começou a dizer o discurso dele de baixo para cima, direitinho, e depois ainda brincou, começou, aliás, de cima para baixo, depois de baixo para cima. E os taquígrafos presentes, que tinham taquigrafado o discurso do vice-presidente, olharam e disseram: não é possível, porque ele não vai ficar mais 40 minutos, ele guardou tudo. Ele ouvia 20, 30 minutos de uma palestra, ou de cantadores de viola, guardava e reproduzia na íntegra no dia seguinte, sem perder uma palavra. A memória era auditiva e visual. Brincava conosco quando a gente dizia: fui mal na prova, pai. Por quê? Porque não decorei. Ah, você não decorou, filho? Você tem dificuldade? E a gente dizia: claro. E ele dizia: tá bom, então fala, qual é a matéria? A gente mostrava no livro, ele passava a mão assim, brincando, e dizia: tá bom, fique aí. Era 3 segundos. Aí ele dizia o texto inteiro, de baixo para cima, do meio para as pontas e das pontas para o meio. Humilhava, né? Humilhava. E a gente dizia: meu Deus do céu. Ele falava: filho, tudo bem, um dia você vai fazer isso. E a gente, claro que não sabia como é que era isso, nem ele sabia. E essa memória, essas brincadeiras de memória e a poesia foram um ganha-pão. Silveira Sampaio chamou o Formiga para uma entrevista na televisão, e o Jô Soares atendia o telefone para as pessoas que queriam falar com o Formiga e dar versos para ele decorar, e textos e tudo. Na época o Jô era atendente de telefone. E brincando, ficou aquele encanto que o programa quase não tinha fim, né? Isso encantava as pessoas e fazia com que ele tivesse os recursos para viver. Mas essa alegria toda de poeta, e minha casa sempre, desde pequeno, recheada de músicos, artistas, o cantor Luiz Vieira na época, Silvio Caldas, Paulinho Nogueira, o grande violonista, Valdir Azevedo, Luiz Gonzaga, eram todos muito amigos de Formiga e doidos com ele. Então, uma coisa que eu estranhava quando criança é que quando eu ia a algum lugar que tinha alguma autoridade, Juca Chaves, eles me perguntavam, me abraçavam, diziam: você é filho do Formiga? Eu dizia: eu sou. Meu Deus, que pai maravilhoso, como é ser filho de um homem desse? Eu dizia, era tão normal para mim, é muito bom,
Mas uma criança não fala mais nada do que isso. É muito bom, meu pai é maravilhoso. Mas eu estranhava aquela reverência. Porque eles que eram artistas e o Formiga que era reverenciado, depois eu vim a entender que era aquela habilidade, aquele carisma. Porém, como quando todos os lares são formados, a responsabilidade espiritual sempre vem. A vida do Formiga não podia ser coroada só de boemia, de música, de poetas, de alegria, de farra e de noitada. Porque, é claro, casou-se com a minha mãe em 1958, ela tinha 20 anos, ele tinha 34 na época, tal, um pouco mais velho, e aquela boemia não parou. E ela, claro, amava aquele homem poeta, aquela autoridade literária que ele era, a frequência, as amizades, só que ela queria que ele parasse um pouco com a boemia para se entregar à espiritualidade que já se manifestava. E como que se manifestava isso? Através dele. Não era através de curiosidade, não foi, aliás, por um acontecimento muito bonito, uma palestra que ele viu, nada disso. A mediunidade começou a aflorar e ele começou a incorporar em casa. Então nos lembramos muito de nossa casa completamente destruída. Não era aquela coisinha de quebrar um copo, era mesa, cadeira, armário, o que fosse. Ele recebia as entidades em casa, vindo dos lugares que ele vinha, as entidades acompanhavam, mediunidade aflorada e fácil para qualquer espírito tomar conta, e esses brincalhões e outros espíritos, nesse momento, usando a mediunidade, quebravam tudo, porque minha mãe pegava sem conhecer nada, a Bíblia, eles atiravam, rasgavam Bíblia, depois ela começou a conhecer um pouco do fenômeno espírita, porque até esse momento ela dizia, quem é esse homem? Eu não casei com ele, eu casei com um poeta, agora vem aqui, quebra tudo, fica falando esse nome feio, e depois, um atrás do outro, diferente, quebrando tudo e falando, não era uma personalidade, eram várias. Depois sentava na cama calma e dizia assim, a treva nunca foi barreira para a luz que vem do Senhor. E discorria sobre textos das parábolas do Cristo com muita veemência. Ela falava, mas não foi com esse que eu me casei também. E esse consolava minha mãe. E outros que depois deste, o pai dele, meu avô, sentava-se e conversava com ela através dele. Quando ele acordava, dizia, o que aconteceu? Vendo tudo de novo quebrado? E ela falava novamente, olha, foi você incorporado aí. Eles, eu estou louco. Quis se internar várias vezes, caía na rua incorporado. E alguém teve a ideia de dizer que ele tinha de procurar o Padre Quevedo, porque era um problema mental. E o Padre Quevedo, durante um ano quase, meu pai fazendo curso com o Padre Quevedo, imagina, né? O padre conseguiu convencer meu pai que era força mental, que não tinha incorporação não. Só que não acabaram as incorporações, não terminou o problema, aliás, intensificou, e ele continuava à mercê destas entidades. Vivemos 8 anos em Brasília, em que até o poeta Formiga já não tinha mais, porque ele não escreveu um poema em 8 anos. Recitava os antigos, nem produzia mais, e toda noite aquela bandalheira espiritual. E minha mãe, não querendo mais, claro, admitir que os filhos vissem aquilo, ou que crescessem vendo esse desequilíbrio espiritual, porque ela já tinha se convencido da importância da doutrina na vida dela. E meu avô incorporado no meu pai uma vez, ela chorando, depois de quebrar tudo, meu avô, através dele, falou, hoje era o dia do desencarne dele, hoje. Ele ia morrer atropelado em frente à Justiça Federal, onde ele trabalhava. Mas o plano espiritual deu uma moratória para ele de 10 anos, para que ele pense, porque se ele não cumprir o que ele prometeu, ele pede em espírito toda noite, me retirem pelo amor de Deus, que eu não quero errar mais. Mas a gente vem para o corpo, não lembra de nada, e continua vivendo aquela vida fácil, de descompromisso em vez de compromisso. E isso foi acontecendo, até que ele procurou, porque o livro está aqui contando a história com detalhes, eu não vou contar tudo, né? O mais interessante está no livro, mas teve um momento em que ele encontrou Guiomar de Oliveira Albanese, procurou Perseverança, não acreditou em nada, foi embora, procurou Divaldo, não acreditou em nada, foi embora, e procurou o Chico. E na fila do Chico, 300 pessoas por ali, minha mãe louca para que a conversa com o Chico fosse finalmente
tocasse o coração dele. E aí naquela fila alguém disse, formiga, ela já cutucou, falou, é para você. Ele disse assim, que nada, tem cidade formiga aqui, tem muitos apelidos aqui, formiga, as pessoas têm esse apelido, não é comigo não. E ficou quietinho ali. Formiga, segunda vez, ela disse, olha aí, estão te chamando, hein? Ele falou, não, já falei, não é comigo não, é com alguém aí. A terceira, quarta vez, na quarta não foi formiga, foi formiguinha de luz. Ela falou, olha, é com você. Ele falou, não, agora que não é mesmo, que se fosse de treva era comigo, mas de luz é que eu não sou. Aí levantou-se o Chico Xavier, sentado atendendo as pessoas, ele se levantou e disse, formiguinha de luz, é você mesmo, Euríclides Formiga, é você que eu espero, já faz 10 anos que te espero. Aí ele perdeu o equilíbrio, começou a chorar, foi conversar com o Chico ali mesmo na fila, e alguém já gritou, parecia televisão, alugou o Chico, porque não queria mais sair, né? E o Chico puxou a Formiga depois para a casa dele e ficaram 5 horas conversando. O primeiro momento foi de horas e horas, em que minha mãe, curiosa, quando ele saiu da conversa do Chico, ela disse, o que você achou dele? Porque até então, São Tomé como ele era, e tão conhecedor de tanta coisa, literariamente falando, um homem com a memória prodigiosa, que ninguém podia falar um verso que ele declamava, fosse de que poeta que fosse, conhecia de Dante Alighieri a Castro Alves, tudo. A gente falava um verso, ele com um livro na mão dizia um poeta qualquer, ele dizia o verso inteiro. A gente sempre viveu com isso, então precisava alguém demonstrar mais conhecimento. E naquele momento minha mãe perguntou, o que você achou do Chico? Ele falou, olha, eu vou te dizer, que se eu contar para alguém o que esse homem conversou comigo, vão me chamar de louco. Mas eu nunca vi na minha vida alguém com tanto conhecimento, com tanta profundidade, com tanta convicção. Eu não conheci pessoa de tanto conhecimento como ele. Aí o Chico tocou o coração pelo conhecimento naquele momento e disse ao Formiga, você vai ser um grande trabalhador da doutrina. E ele disse, eu não conheço nada disso, Chico. Você vai psicografar aqui ao meu lado, Formiga. E ele disse, não, Chico, não é possível, vai... Pega a caneta e consola. Começou assim. E ele veio então humildemente ao Perseverança, pediu perdão a Dona Guiomar, a quem ele tinha dito umas coisas contra a mediunidade, e começou o trabalho. E onde trabalhou 10 anos, na dedicação constante ao trabalho, em que muito nos emocionava, porque quem conhecia aquele Formiga boêmio, que continuava com os grandes amigos, de repente viu um Formiga transformado em trabalhador do Cristo, a partir daquele abraço com Chico Xavier, a ponto de, uma vez ele recebia as mensagens na psicografia e passava limpo em casa, porque a letra dele era impossível de alguém ler, e ele passava horas passando mensagem a limpo, e um dia, num domingo, ele começou 10 da manhã, e eu passei pelo quarto que ele trabalhava, pelo escritório dele, e eu o vi trabalhando. Quando foi 11 da noite que eu voltei, naquele domingo de festas com os amigos, e violão na mão, sempre tocando violão, eu estudava em Lavras já, aproveitava o domingo para rever meus amigos, tocar violão com eles. E quando eu passei com o violão na mão, vi meu pai na mesma posição, mais arcado, passando a mensagem a limpo na máquina de escrever. Eu disse, pai, você está aí ainda? Para, você está cansado. Eu vi claramente o cansaço. Ele só virou a cabeça para mim e disse, filho, me deixa trabalhar mais, porque eu perdi muitos anos da minha vida. Aquela demonstração, perdi muitos anos da minha vida, naquilo estava representada a seriedade do médium que se transformou no instrumento de Jesus, né? Não no médium que caía nas ruas incorporado, no médium que via espírito, não acreditava, que ouvia, mas sim na ferramenta em prol do bem. Do poeta que teve que abdicar do nome de poeta para ser médium. Porque com 6 livros escritos de poesia, em que nós temos aqui a antologia, o objetivo desse livro que nós, filhos e minha mãe, reunimos as poesias para mostrar o Formiga como poeta. Mas aqui não tem a psicografia não, só como poeta. Ele teve de abdicar desse nome de poeta, porque quando começou a psicografar os poetas, tantos,
O primeiro livro dele chama-se Luz da Madrugada, prefácio de... já leu, Gabriel? Prefácio de Leandro Gomes de Barro, pelas mãos do Chico, metade o Chico, metade Formiga. E o Chico muito emocionado em tê-lo ao lado, trabalhando e vice-versa, a Formiga também sentasse ao lado do Chico para psicografar, era uma responsabilidade muito grande. Mas aquele primeiro produto, aquele livro, 34 poetas, publicou-se o livro, primeira matéria no Jornal da Bahia, pelo escritor Wilson Lins, grande escritor baiano, que conhecia Formiga muito bem, disse assim no Jornal da Bahia: Formiga é o maior gênio que o mundo já teve. Porque ele queria dizer o seguinte, que nenhum artista, vamos pegar o exemplo de Chopin, se alguém falar para Chopin compor um samba, vai ser um samba com traço de Chopin. Se falar para Picasso pintar um quadro de outro gênero, vai ter traço de Picasso. Ou seja, nenhum artista em qualquer área da arte consegue fugir ao próprio estilo e muito menos imitar o de outro. Sempre vai se descobrir o traço daquele artista. E ele dizia que Formiga conseguiu, fugindo ao seu próprio estilo de poeta, imitar os de 34 poetas em seus respectivos estilos. E meu pai disse: isso é um absurdo, Wilson. Eu não sou imitador de ninguém, e tem mais, em 40 e tantos anos de vida eu fiz apenas 6 livros meus de poesia. Em 3 anos de mediunidade eu tenho tantos pelos poetas, demonstrando a veracidade do plano espiritual e os seus estilos que eu jamais conseguiria imitar. E ele disse o seguinte ainda ao Wilson Lins, respondendo, pediu licença ao Otávio Frias de Oliveira e respondeu nas Folhas de São Paulo isso. Ele disse como repórter: se eu fosse bom desse jeito, para que eu ia dar o nome para os outros? Eu faria os livros meus mesmo, com a capacidade que você está dizendo que eu tenho de imitar de outros estilos. E na verdade ele teve de vencer toda a resistência dos seus amigos poetas, escritores e artistas para dizer: não, eu sou médium, eu sou só um instrumento de Jesus. Aquele orgulho, aquela petulância da intelectualidade, tudo foi ao chão para crescer na humildade do serviço. Isso a gente, depois de 27 anos, porque meu pai morreu em 9 de maio de 83, mas demoramos 27 anos, eu demorei para escrever esse livro, porque muita coisa está aqui, que só hoje que a gente poderia contar. Colocar isso para a doutrina, de uma forma que pudesse colaborar para que pessoas pudessem crer na transformação. Porque aí nós vamos dizer: que transformação é essa que tanto se fala? Por que mudar tanto? Será que nós estamos tão desviados assim, a ponto de a todo instante ouvir que a mudança é importante, o processo de mudança, a gestão da mudança, porque as empresas, porque o pessoal... Na verdade, gente, a mudança não é mudança ao bel prazer, é mudança para crescimento, para consciência, para se angariar a consciência e melhorar-se. Muito bem, melhorar para quê? Uma vez disse... poeta também, através da minha mediunidade, já não foi com Formiga, mas o Dalmo Florencio, um grande poeta que escrevia por ele, passou a escrever por mim e pelo Quito, porque uma coisa é importante dizer, meu pai partiu e um dia antes, comentando comigo que um dia partiria, não sabia que era o dia seguinte, ele disse que prepararia a mim e o meu irmão para a mediunidade. Eu falei: para com isso, que nós não vamos trabalhar na psicografia. O que é isso? Imagina, não sei nem o que é isso. Não, mas você vai saber, porque o meu trabalho vocês vão continuar. E algum tempo depois ele nos presenteou com esse compromisso, que já deveríamos ter assumido, claro, lá em cima há muito tempo, mas a sua presença de coordenador do trabalho da psicografia foi preciosa e é até hoje na condução do nosso trabalho. E aí ele começou a trazer a corriola toda dele, de poetas, de amigos, para escrever através da gente. E um deles um dia disse assim: transformei a casa toda, mudei tudo quanto pude, mas esqueci de mim mesmo, não reformei atitude. Essa Dalmo Florencio acertou profundamente, na veia, porque nós,
naquele exemplo de, precisa trocar a toalhinha de mesa aqui que ela não está muito bonita. Aí troca a toalhinha, olha, mas as cadeiras não estão boas, já a mesa tem que trocar também. Aí da mesa, Divaldo conta, né? Aí da mesa vai para cortina, da cortina vai trocando tudo. Você vai pensando na reforma material e esquece da reforma espiritual, do crescimento, de encarar o testemunho verdadeiro, de entender que não está aqui passando férias apenas para curtir a vida e conseguir o seu carro bonito para sair dando uma banda no final de semana, e muitas vezes ser candidato da psicografia no dia seguinte, né? Mas o que nós pensamos e acreditamos é que um princípio muito sério rege a nossa vida. E hoje, através da doutrina espírita, nós temos esse conhecimento, que não são férias, não é uma passagem mera e simples aqui, para que se aproveite momentos maravilhosos que é o de viver. E lembro de um grande músico da banda Sex Pistols, que não é estilo de música que eu gosto, um rock muito pesado, mas o movimento punk na Inglaterra foi criado por esses caras do Sex Pistols, mas me marcou muito, até por serem tão rebeldes e terem inventado o movimento punk. Eu que vivi em Londres e vi aquilo, ficava extasiado quando você vê um punk, mas um punk louco, não esses meio punkinho daqui não, aquela coisa, né, exagerada, de piercing para todo lado, e a gente via aquilo na rua e dizia, meu Deus, como é que pode? Para que isso? E entendi naquela época que era uma maneira de chocar o parlamento e o movimento inglês. Eles criaram aquilo para chocar, e foram muito corajosos, só que o movimento punk perdeu a força, dizia o líder da Sex Pistols, perdeu a força porque virou a moda do feio, ficou bonito todo mundo ser feio, imitar os punks, e então perdeu a força. Mas estou contando isso porque o repórter no Japão, fazendo uma entrevista com ele, disse assim, vocês que estão meio loucos, inventores desse movimento punk de revolta para chocar, para a população despertar para coisas boas aí na Inglaterra, tem alguma coisa na vida que você não aceita? Tem algo que você não aceita? Porque vocês são tão incríveis nessa loucura, aceitam tudo? Ele disse, não existe algo que eu não aceite. Aí ela disse, mas o que você não aceita? Eu não aceito o suicídio, porque um da banda tinha se suicidado. Aí ela fala, mas espera aí, por que você não aceita o suicídio? Você não aceita que alguém tire a própria vida, infeliz que está? Não pode, é um direito que lhe cabe tirar a própria vida. Ele falou, não. Porque a vida pode ser demasiadamente difícil, mas nunca impossível. E isso não veio de alguém com espiritualidade de espírita, mas veio com alguém que vê a vida com a alegria que o poeta canta, da alegria de viver, da alegria de experimentar, da alegria de vencer os momentos mais difíceis, através da transformação de si mesmo, e a gente conquistar aquilo que a gente se propôs a conquistar. Não é verdade? Acho que nós já estamos no tempo de terminar, muito embora o desejo fosse de falar muito mais, porque como filho de paraibaiano, ele dizia que não era nem paraibano nem baiano, eram os dois, paraibaiano. Como filho de bom nordestino, falar é sempre bom. Ele já dizia que o orador baiano sempre anda com um lencinho no bolso, mas atrás do lenço tem um papelzinho que é o verso que fez no dia seguinte. E quando pega para tirar o lenço só para passar na testa, cai o papel e ele pede, deixa eu declamar isso aqui que eu acabei de escrever. Foi casual nada, ele pôs ali para cair mesmo. E sempre esse que é assim, o nordestino, sempre vai à casa de um amigo, para uma recepção qualquer, e cutuca assim, coelho, pede para eu discursar que eu toco no seu nome. Mas não é caso para discurso, é uma festa, né? Aí o cara não sossega e cutuca de novo e fala, coelho, pede para eu falar um pouco que eu vou tocar no seu nome. Como ele vê que não para, na quinta vez ele fala, olha, temos aqui o Miguel Formiga trazendo a sua palavra. Aí o Miguel começa assim, né? Colhido de surpresa. Quer dizer, surpresa não tem nada, né? Essa é a missão do falador. Gente, eu quero agradecer a vocês e pedir que vocês guardem no coração uma das frases do Formiga, que é o seguinte, somente a poesia pode salvar o mundo, mas não é a poesia escrita como a dele, em versos
estruturada, mas é a poesia da vida, ele dizia. A maneira de se olhar a vida, perceber a alegria da vida na criança, como nós falamos, perceber no seu dia a dia, descobrir, porque o poeta é aquele que num dia cinza como esse, faz você pensar e lembrar que o sol está acima, que já já as nuvens passam, que o sol vai brilhar e que atrás disso que é feio, cinzento, tem um sol maravilhoso, tem um céu azul, tem pássaros, tem tudo. Isso é a capacidade do poeta de fazer-nos ver aquilo que o seu coração vê. Então vire poeta também. Saiba descobrir a poesia da vida na sua vida. Não é preciso ouvir um Djavan, Chico Buarque ou Caetano para você perceber poesia. Você tem poesia dentro de você a todo instante. Como dizia o Formiga, amo a luz, amo a vida, os mares amo a terra, amo tudo que palpita na música do espaço onde me inflamo, ouvindo a voz de Deus, voz infinita. Abençoadas palavras que derramo sobre o mundo de amor que em mim se agita. Tudo é belo, Senhor, e tudo aclamo, purificado em vossa luz bendita. E por aí vai. O poema é longo, fica para outro dia, tá? Muito obrigado, gente. Boa noite. Não sei se eu posso dizer. O livro da vida dele, para quem se interessar, nós trouxemos alguns e vamos autografar, não é, Coelho? Então, quem desejar, ele custa nas livrarias hoje R$ 28,90, mas aqui é R$ 25 hoje. Está à disposição. E para os nossos amigos da internet, que fica também registrado no nosso site, onde é que o pessoal pode comprar? Hoje na Saraiva, na FENAC, no Submarino, na internet mesmo, em várias livrarias. Mas a Saraiva já tem. Fique à vontade. Confira lá. Miguel, obrigado. Muito obrigado. E até o nosso próximo encontro.